Amém. Pai nosso que estás no céu, Sim. nós te damos graça neste dia, nessa noite, por ter nos abençoado de estar juntos. Amém. Amém. Nós estamos chegando, Senhor, com o coração aberto, Amém. com o coração sedento, Amém. Amém. com fome da tua palavra, que o Senhor possa nos apacentar nessa noite. E não Amém. somente isso, mas também nos ensinar Amém. Amém. a tua palavra, não como informação somente, mas que essa palavra seja aquele que conduz a nossa vida. Amém. Amém. Nos dê direção, nos dê um alinhamento, uma Sim. correção no nosso coração. Amém. Senhor, nós precisamos de Ti. Amém. Amém. Nesta noite, venha abrir todo o nosso ser. Amém, Amém. Assim Senhor. como abriste o coração da Lídia e o Senhor colocou toda a Tua palavra para que ela possa compreender. Assim Amém. também, Senhor, abre o nosso coração nesta noite, os olhos do nosso Amém. coração, possamos ver o Senhor através Amém. da palavra. Em Amém. nome de Sim, Senhor. Cristo Jesus, nós te pedimos nessa noite. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Então, vamos prosseguir, né? Aquele estudo que a gente fez na última reunião. Ficou em aberto, viu, irmão Heber? A pergunta do irmão Mauri, né? Quem são as duas testemunhas, né? Então, É, com a ajuda do Senhor, vamos tentar trazer um ponto de vista, né? Logicamente, sempre falo para os irmãos que não é a última palavra, né? É aquilo que o Senhor vai mostrando nas Escrituras que a gente pode partilhar. Logicamente, o Senhor pode ajustar e corrigir as coisas, né? Então, vamos dar início. Vou colocar aqui só o slider, né? Acho que aqui não dá para ver mais ou menos as duas testemunhas, né? As interpretações prováveis, né? Apocalipse 11, né? Quem são elas? E vamos, então, indicar aqui, não sei se os irmãos estão enxergando, né? A introdução. tá muito pequenininho. Tem pequenininho, mas agora ele vai agora dá para ver, né? O mistério das Não. duas testemunhas. Então, podemos começar, irmãos, lembrando, né, que isso aqui, realmente, nós precisamos das escrituras para nos trazer mais clareza, irmão. Não podemos ficar somente com o texto e ler, né? Existe bastante interpretações de quem são as duas testemunhas. E às vezes, usando a própria escritura, a gente leva para uma linha de interpretação e às vezes você fica preso naquilo, né? Então, eu confesso para os irmãos que eu fiquei surpreso ao analisar, ou estudar aqui a diferentes correntes que traz a interpretação de quem são as duas testemunhas. E às vezes o que invade nós é curiosidade. Eu confesso para os irmãos, curiosidade, quem são essas duas pessoas, né? Se são pessoas ou não, né? Então, existem várias linhas de interpretação. As duas testemunhas, como descritas em Apocalipse 11, 3 ao 6, são duas pessoas, isso que eu vou tentar mostrar nas Escrituras. Duas pessoas do povo de Israel, escolhidas e chamadas por Deus, que terão autoridade para profetizar durante 1260 dias, simbolizando um período de luz nas trevas, chamando ao povo de Deus ao arrependimento. E a sua presença anuncia eventos significativos. E sua morte e ressurreição têm um impacto profundo, né? Isso aqui podemos falar que é a introdução, né? A profecia e o período que eles vão atuar, né? Nós lembramos que a Bíblia é bem categórica, né? Se os irmãos vão comigo, por favor, a leitura. Nós já limos, vamos ler de novo, né? Não custa nada ler. Vamos ler de novo. Então, Apocalipse, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1, então. Então, aqui a gente teve uma conversa anterior, na reunião anterior, sobre essa passagem inicial, né? Versículo 1 e 2. Isso aqui é uma demonstração clara que um evento que se realiza apenas em Israel.
aquele lugar da atuação das duas testemunhas é Israel. E a prova é o versículo 1, né? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te em meio do santuário de Deus e seu altar, e os que nele adoram. E nós lembramos, irmão, que no período daquela última semana de Daniel, que é descrita no capítulo 9 de Daniel, 25 ao 27, é dito sobre esse altar, vamos falar assim especificamente sobre o santuário de Deus, que é o templo. Que nós sabemos que na atualidade o templo de Israel está destruído, não tem um templo lá. Tem apenas os muros das lamentações, que todo mundo já sabe. Que Israel vai lá periodicamente a fazer suas orações e intercessão para que Deus restaure essa situação que eles têm. Qual que é a situação que eles têm atualmente? Diante de Deus, em primeiro lugar, eles estão cortados. Nós lemos as passagens correspondentes em Romanos, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, que deixaram bem categórica a situação atual deles, por causa da dureza, por causa da incredulidade que eles foram cortados. Então, a situação atual deles é uma situação que eles mesmos não estão cientes. Se nós perguntássemos hoje para qualquer israelita nato, vamos falar assim, judeu, né? Ortodoxo, eles têm certeza que eles estão bem diante de Deus. E que eles, atualmente, para eles, o Cristo ainda não veio. Embora para nós que temos a nova aliança, o Novo Testamento, está muito claro e evidente que o Cristo que eles estão esperando para nós, ele já veio. E como dizem as denominações, né? Quem acredita, levante a mão. Eu acho que não precisa isso entre nós, né, irmão? Eu acho que no coração nós estamos claros, irmãos, que ninguém, por mais que venha nos dizer que Jesus não veio ainda, que ele não morreu na cruz, e que aquele Cristo que todo mundo fala que morreu na cruz não é o verdadeiro, nós vamos talvez até rir deles, né, irmãos? Porque no coração nós estamos cientes e claros e ninguém move a nós disso aí. Então, a situação deles atualmente é de engano, eles não têm consciência de que eles foram cortados. Embora passaram tudo o que eles passaram, para eles voltar hoje na atualidade a ser um povo, né, um povo de Deus, que eles foram restaurados, e até foi um milagre aquilo, né? Depois de tanto sofrimento e sendo espalhados por todo o mundo, eles conseguiram se reerguer como uma nação. É um milagre isso aí. Então, talvez eles no coração eles tenham a plena certeza de que eles estão bem diante de Deus. Mas nós sabemos que tudo isso tem o plano do cumprimento de Deus em relação a Israel. Israel atualmente está cortada, mas chegará um momento, nós falamos isso, irmãos, capítulo 11, né, versículo 24 na diante, quando se completarem o número dos gentios, certamente Israel novamente será introduzido. Deus passará a lidar agora com a nação de Israel. Então, esses acontecimentos e esse desdobramento está muito amplo, né? E não é nosso objetivo tratar sobre isso. Simplesmente eu dei um spoiler, que depois, logicamente, será abordado mais profundamente sobre isso, né? O período exato, né? Quais são as evidências que Deus está agora lidando com Israel? Nós falamos assim levemente que as evidências claras de que Deus já terminou de lidar com o povo gentil, né? Que nós estamos vivendo o tempo dos gentios, é que a apostasia está chegando na sua plenitude. Assim como foi Israel no tempo do Senhor Jesus, que estava na apostasia e na sua plenitude, e nós lembramos que quando o Senhor olhava para Israel, ele chorou, porque ele via o fim do que ia acontecer. Porquanto eles rejeitaram ao Messias, rejeitaram o Cristo, então agora Deus lida com o gentio. Nós estamos vivendo quantos anos já no tempo dos gentios? Mas também, irmãos, precisamos estar cientes que está chegando o fim, porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia. E como não é nosso assunto isso aí, simplesmente a gente está mostrando assim por cima, né? Mas, irmãos, quando chegar aquele tempo, que são
vamos falar assim, os 7 anos, ou a última semana de Daniel, né? Então, podemos dizer categoricamente que está descrito claramente, né, em toda a Bíblia sobre isso, principalmente no livro do Apocalipse, né? Nós temos vários registros que vai mostrar isso. Então, aqui, qual que é o período de atuação das duas testemunhas? Então, nós entendemos, nós sabemos que o aparecimento do iníquo, que ele tem duas faces. A primeira face, né? Dizemos assim que ele é um conciliador, é um homem de muita sabedoria, de muito poder conciliador. Ele vai fazer alianças com as nações, como está lá em. Não vamos lá, porque senão vão demorar. Mas é lá em Daniel 9, né? Ele descreve isso, que ele vai fazer alianças por 7 anos com as nações. E esses 7 anos é muito significativo, porque no primeiro período de 3 anos e meio, ele quebra as alianças que ele faz. Então, nesse período que ele aparece, irmãos, que aparecem as duas testemunhas, que eles vão atuar durante 1.260 dias, que é equivalente a 3 anos e meio, é a primeira fase do aparecimento do governo do anticristo. Simboliza paz e aliança. E isto ocorrerá antes da grande tribulação, evidenciando a importância da missão das duas testemunhas, de levar o quê? Qual que é a missão deles? Ao arrependimento ao povo de Israel. De que, irmão? De sua prostituição. E aqui, logicamente, nós temos vários versículos que não é nosso assunto, mas eu vou passar depois o slider para os irmãos, que mostra essa situação espiritual de Irmão, Israel tá através da dando uma história. reverberação do som. Pode falar, irmão. Alguém falou alguma coisa? Tá tendo uma reverberação do som. O som Ah, tá robótico na o hora que som. você fala. Ah, sim, irmão. Peraí, então vamos corrigir aqui. Vamos ver se eu vou separar um pouquinho mais o microfone aqui. E agora, irmão? Melhorou um pouquinho? Eu vou retirar um pouquinho aqui. Melhorou, melhorou, Melhorou? Eu acho que estava melhorou. muito próximo aqui do Você microfone. falava e dava um efeito retardado e ia reverberando o som, sabe? Ah, tá bom. Obrigado, irmão. Obrigado. Vou prosseguindo, então, aqui na abordagem, né? Irmãos, Israel tem um histórico aqui. Os irmãos têm vários versículos, né? Que não vamos conseguir ler agora, né? Por causa do tempo. Mas eu queria ler junto com vocês Êxodo 34, versículo 15 e 16. Versículos que provam e mostram na história do povo de Israel a situação espiritual deles. Então, essa expressão prostituição é muito forte, né? Nós sabemos que prostituição é quando vamos falar assim, uma mulher tem relações sexuais com outros homens, né? Então, se prostitui. Aqui, Israel, vamos falar assim, o único marido de Israel era Deus. Mas ela, na história, sempre ia atrás de outros deuses, fazendo aliança com nações. E esse 34, 15 ao 16 expressa categoricamente isso. Eu vou ler para os irmãos. Êxodo 34, 15 ao 16. E disse assim: para que não faças alianças com os moradores da terra. Olha só. E prostituindo-se eles após seus deuses, oferecendo sacrifícios a seus deuses. Alguém te convide e comas de seus sacrifícios, e tomes mulheres de seus filhos para teus filhos, e seus filhos para se prostituir após seus deuses, e faça com que também teus filhos se prostituam após os deuses delas. Então, agora está ficando mais claro o que significa a prostituição de Israel. É ter outro Deus, além do único Deus de Israel. Lembra o chamado de Israel, capítulo 6, versículo 4? Que é muito importante ler isso aqui, Deuteronômio, então.
Podemos ler capítulo 6, versículo 4, irmãos. Olha como que Deus se apresenta para Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que eu te ordeno estará no teu coração. Então, quando Deus lida com Israel, ele sempre deixava claro que ele era o único Deus. Mas o que acontecia com Israel na história, irmãos? Sempre se unia a outras nações e, portanto, eles conseguiam seguir outros deuses. Isso que é prostituição. Correr atrás de outros deuses, oferecendo sacrifícios a outros deuses. E isso nos faz lembrar o pecado de Salomão. Salomão era o homem mais sábio da terra. E eu acho que a sabedoria dele estava relacionada a este mundo. Mas a verdadeira sabedoria, irmãos, o que disse Salmos? O que disse Provérbios sobre essa sabedoria? É o temor a Deus. O que aconteceu com Salomão, o homem mais sábio da terra? Por causa de tudo que ele fez, a multiplicação de seus negócios, se prostituiu o coração deles atrás de outros deuses. Isso que fala a Bíblia, irmãos. Então, nós vemos a seriedade com que Deus lida com o povo de Israel. E nós lembramos a consequência do que Salomão introduziu através das mulheres que ele tinha, outros deuses. E por causa disso, o povo de Israel se prostituiu. Então, nós vemos tudo o que aconteceu na história, que não é nosso assunto. Depois, os irmãos, por favor, vai estar disponível aqui os versículos, que são bastante, né, bem amplo, para os irmãos prosseguir na leitura. Tá bom, irmãos? Vamos continuar, então, aqui na leitura. Interpretações comuns, né? Bom, uma das linhas de interpretação é que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Os irmãos, eu acho que na última reunião foi falado sobre isso, né? Que eu queria a gente associar isso aqui, né? E daí, então, ficava, como disse assim, a dúvida, será que é mesmo? Então, as semelhanças nos milagres, então, qual que é o ponto de vista de alguns? Por que eles se apoiam que Moisés e Elias está sustentado no quê? Que eles vão ser as duas testemunhas. Então, a semelhança dos milagres realizados tanto por Moisés e Elias sustenta a crença de que eles podem ser as duas testemunhas. As duas testemunhas. E de que eles podem ser as duas testemunhas. Moisés transformou o quê? A água em sangue. E Elias fez parar a chuva. Evidenciando a autoridade divina e compartilhando ao profetizar no final dos tempos. Ou seja, quando você vê que o Moisés fez aquilo e Elias fez o outro, então nós lembramos ali no capítulo 11 que essas duas testemunhas têm poder para quê? Para fazer com que não chovesse sobre a terra. E, logicamente, quando fala da terra, está falando de Israel. A gente não fala muito dia, né? E também convertir a água em sangue. Então, quem que foi que parou de chover, que não chovesse? Foi Elias. E quem que converteu a água em sangue? Foi Moisés. Então, são uma das bases, né, que disse que podem ser eles. Outra é que é Elias e Enoque, né? Tanto Elias quanto Enoque não experimentaram a morte. Isso que ser falado, tá? E o que gera a teoria de que retornariam como as duas testemunhas. Por quê? Porque a passagem bíblica de 9:27 de Hebreus, lembra os irmãos? Podemos ir lá para ler. O que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 27? Que diz? Diz assim, como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É como dizer assim, então, se eles foram arrebatados ao céu, então eles não viram a morte. Então, para eles não se aplica esse versículo, porque eles não morreram. Eles só vão morrer. Nós estamos falando a teoria, viu, irmão? Não estou falando que é assim. Eu estou falando a teoria de pensamentos de alguém. Então, se eles foram arrebatados do céu, tanto Elias como Enoque, eles não provaram a morte.
Significa que quando eles vierem agora, no Apocalipse 11, como as duas testemunhas naquele período, eles sim vão morrer. Ah, para eles se aplica, certo? Isso que está sendo colocado por algumas crenças, de que eles poderiam vir a cumprir esse papel no Apocalipse, tá bom? Então, essas são algumas argumentações. Representação simbólica. Tem um grupo de pessoas que pensa que as duas testemunhas é uma representação simbólica, uma é a igreja e outra é Israel. Então, na questão de anunciar e propagar a vontade de Deus, as duas testemunhas seriam uma Israel e outra a igreja. Como os dois ungidos de Zacarias 4. Se os irmãos lerem lá, depois capítulo 4, você vai ver a, a vara de Zorobabel ali, né, no versículo 9, 10, que é como que fala em português, o plomo de Zorobabel, né, que é aquele para medir, a régua de medir, né? Então, ali em Zacarias 4, mostra as duas oliveiras. Então, como disse assim, as duas oliveiras que anunciam, uma vai ser o povo de Israel, naquele período, né? E outra vai ser a igreja, tá? Esses são os pensamentos e posições de alguns. Ambos chamados a proclamar a verdade antes do tempo do fim. E a lei e o evangelho é outra interpretação. Interpretação de duas testemunhas como representação da lei, por um lado, e o evangelho por outro. Então, nós precisamos lembrar, quem que trazia o testemunho da lei? Era através do povo de Israel, certo? Então, essas duas testemunhas podem ser colocadas como que uma representa a lei e outra representa o evangelho. Então, nessa propagação de testemunhar de Deus, um que é o povo de Israel traz a lei e outro que a igreja traz o evangelho. Sugere que ambos testemunham sobre Cristo. Essa visão integra a importância da harmonia entre os dois, ressaltando o papel das testemunhas em difundir a mensagem de Deus na terra. Bom, mais ou menos aí, não sei se os irmãos têm alguma dúvida, mas nesse ali é assim, a, a representação de vários tipos de pensamento. Claro, eu não trouxe aqui as abordagens bíblicas, porque senão vai tomar o tempo, né? A gente vai tentar simplesmente abordar dentro do ponto de vista que nós estamos vendo. As duas testemunhas serão duas pessoas enviadas. Então, vamos partir então, se são duas pessoas enviadas, partir do ponto de que Elias é o João Batista. Vamos falar sobre isso, os irmãos lembram? A profecia de Malaquias. Vamos lá, irmão, por favor, Malaquias 4:5. Isso aqui é interessante para nós juntos poder considerar. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Os irmãos lembram que aqui no capítulo 4, ele vai trazer, versículo 5, né? Perdão, que aqui eu fui embora aqui, ó, Malaquias 4:5. Ele fala assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, essa é uma das argumentações para dizer que Elias vai ser parte das duas testemunhas. Por quê? Porque o versículo profético de Malaquias está mostrando que é antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, nós sabemos que o período que a atuação das duas testemunhas é aquele primeiro período de 3 anos e meio de paz. Então, o que antecede de imediato o grande dia e terrível dia do Senhor é esse período. Então, encaixaria dentro dessa leitura que Elias seria a pessoa enviada. Certo, irmãos? Os irmãos estão acompanhando, né? Mas precisamos considerar o versículo 6. Olha o que fala o versículo 6. Ele, que no caso é Elias, o que ele vai fazer? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Agora, eu pergunto para os irmãos, é possível, dentro da leitura de Apocalipse 11, que essas duas testemunhas conseguiram levar o arrependimento ao povo? O que os irmãos acham?
Eu acredito que não. E isso, irmão, não, porque a própria leitura do capítulo 11 deixa claro que quando a besta que sai do abismo mata aquelas duas testemunhas, como fica o povo? Triste porque morreram? Não, irmão, ficam alegres, Ficam alegres. que mandam presente um ao outro, porque morreram aqueles dois que causavam tanto. A expressão bíblica fala-se tormento neles. Por quê? Porque eles tinham poder da parte de Deus, o fato de ser testemunhas de Deus, para fazer com que não chovesse. Imagina, irmão, o quadro. Imagina só. Você que é produtor e tem campo, você que tem animais e que tua renda gira em torno disso, o alimento é através da chuva. Se não chover, o que não tem em Israel? Não tem colheita, não tem animais, não tem água, tem escassez de tudo. Então, não somente nisso que eles vão fazer, mas eu estou mostrando só esse ponto de vista para vocês pensarem. O que aconteceu? Pode ser aplicado Malaquias 4, 5 e 6, a profecia de Apocalipse 11, 3? De maneira nenhuma. E isso vai ficar mais claro, sabe de onde, irmão? Vou ler aqui. Afirma que Elias retornará antes do grande dia do Senhor. João Batista, que veio no espírito do poder de Elias, cumpriu essa perspectiva. Então, aqui ele já está trazendo para mim, esse quadrinho, que quando está falando aqui nessa profecia de Malaquias 4:5, você está referindo a João Batista. E nós vamos ler os versículos para ficar claro aqui. Cumpriu essa expectativa, evidenciando que não é necessário esperar um retorno físico de Elias. Por quê, irmãos? Porque tem um texto lá em 2 de Crônicas, que nós vamos tentar ler agora, que diz que Elias e Eliseu estavam caminhando junto, e uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, separou os dois. E um redemoinho levou aos céus a Elias. Então, logicamente, ele não provou a morte, isso é o que se fala, né? Mas nós vamos tentar esclarecer isso aí também. Então, o retorno físico de Elias seria uma base para dizer que ele está sem morrer, não morreu, né? Então, aí nós vamos trazer mais luz aqui agora. Então, vamos à leitura, irmãos, de Mateus. Agora, Mateus 17, versículo 10 ao 13. Nós já lemos aqui Malaquias 4, 5, né? Aqui em Mateus 17, 10, se os irmãos foram lá, é interessante essa leitura. Não, novamente, apoiando o que nós falamos que é João Batista, né? Mas é interessante a leitura aqui. Mateus 17, versículo 10. Diz assim: mas os discípulos o interrogavam. Porque diziam, pois, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então, essa é a interrogação dos discípulos. Então, Jesus responde a essa interrogação, dizendo, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Bom, essa expressão afirmativa do Senhor, profética, como se fosse no futuro, porque você tem que ver no tempo presente de Jesus, né? Ele está falando sobre uma profecia futura. O que ele está fazendo no versículo 11 é trazendo o versículo de Malaquias. Ele não está dizendo que lá no futuro ia vir Elias. Está afirmando o que as Escrituras estão dizendo. Entende? Porque se você lê como algo profético que Jesus está jogando para frente, então você vai colocar lá na frente Elias. Entende? Vou repetir, versículo 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, se você vê o tempo verbal virá, então olha aqui o posicionamento do Senhor. Jesus está presente e ele diz virá. É como dizer que ele está jogando essa profecia para o futuro. Não, irmãos. Ele está trazendo o versículo, está trazendo a afirmação profética apenas. Agora, o versículo 12, ele afirma, agora sim, ele vai explicar e ele vai dizer: eu, porém, vos declaro. Tá vendo, irmão? O que ele declara? Que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também
o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Olha que impressionante, irmãos. Os irmãos estão acompanhando? Sim, tá ótimo, irmão. Tá bom então. Só para saber se os irmãos estão ligados ainda. Lucas 1, 16, 17. Isso aqui é uma referência do mesmo versículo, né? Lucas 1, 16, 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Está falando de João Batista. E irá diante do Senhor, aqui vem. Aonde, de que maneira irá diante do Senhor? Que está falando de João Batista. Isso aqui é quando o anjo se aparece para o pai dele, né? O Zacarias lá, né? E aqui ele vai falar assim, né? E esse que vai nascer converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no quê? Do espírito e poder de quem? De Elias. Para converter o coração dos pais. Lembra agora? Versículo 6, de capítulo 4 de Malaquias. Para converter o Irmão coração Vitor, dos pais. Pode falar, irmão irmão. Vitor, Sim. repete para mim, por favor, o último versículo que você leu, Lucas. Lucas 1, 16 ao 17. Certo, obrigado. Tá. Então, aqui nós lemos o 16, né? Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. Essa expressão está no versículo 6 de Malaquias 4. Então, fica bem evidente agora: converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E agora fica claro: um povo preparado para quê? Para aquele que há de vir. Ele mesmo diz: eu não sou o Cristo, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de atar a sandália de seus pés, não é, meu irmão? Então, ele mesmo afirma isso: eu não sou o Cristo, mas ele foi enviado como precursor. Para quê? Para preparar o coração, levar os filhos, se converterem os pais os filhos. Essa expressão fica bem claro. Então, nós sabemos agora que Elias veio. Quem que era Elias? Era uma reencarnação no João Batista? Eu tô ironizando, irmão, porque tem gente que pensa que é assim, viu? Que reencarnou é nele, viu? Vamos deixar claro isso aí, viu, irmãos? Não é uma reencarnação, não, viu, irmãos? É no espírito de poder de Elias. Não é Elias propriamente dito. Não é bom falar essas coisas, irmão, para deixar claro? Para não trazer nenhum tipo de confusão. Não era uma reencarnação de Elias em João Batista, tá bom, irmãos? Era no poder de Elias. O mesmo espírito que estava operando em Elias, agora está operando em quem? Em João Batista. Tá bom, irmão? João Batista. Glória a Deus por isso, irmão. Vamos deixar claro nessas escrituras. Amém. Amém. Deus seja louvado. Isso aqui é muito importante, deixar claro, né, irmãos? Aqui, Mateus 11, irmãos, versículo 9 e 15, também é uma referência, né? Aqui o Senhor Jesus, quando lembra que João teve um momento de incertidumbre, ele estava preso lá e mandou os servos lá para perguntar para ele se ele era o Cristo, né? Aí o Senhor fala tudo isso que falou para ele, que não vão entrar lá, mas os irmãos que quiserem ler, Mateus 11. Mas aqui no versículo 9 ele diz: para que saístes? Pergunta ao Senhor, né? Para aquele que estavam ouvindo. Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio diante de tua face o meu mensageiro. Isso está, sabe onde? Malaquias 3,15. Depois os irmãos buscam, ou Malaquias 3,11, um dos dois. E em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Vou ler o 10 de novo. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora,
o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas olha aqui a expressão 14 e 15. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Ó, isso se vocês querem reconhecer. Ele deixa assim, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê, irmãos? Porque lá, como disse assim, você sabe que discutiu os escribas, depois se você lê mais embaixo, você que os escribas começaram a discutir com o Senhor. Porque eles que trouxeram esse ensinamento, que era necessário que Elias viesse primeiro. Mas lá quando fala, versículo 4 lá, Elias virá primeiro antes que aconteça o grande dia e terrível dia do Senhor. Olha só, é interessante isso, porque aqui em Marcos, olha que interessante esse versículo, Marcos 9, e aqui eu não consigo ver, então vamos ter que ir lá. Isso aqui é muito bom, meu irmão, Marcos 9, 11 e 13. Ah, aqui está do lado aqui. Interrogaram dizendo, por que disse os escribas ser necessário Elias vir primeiro? Então, ele lhe diz, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Olha aqui a expressão, irmãos. Como, pois, está escrito sobre o filho do homem que sofrerá muito e será abatido? Aviltado, que será desprezado, abatido não, é aviltado, que é despreciado, tá? Então, ele sofrerá e será despreciado. Então, irmão, pensa comigo. Como que os escribas pensavam? Porque para eles, o último dia, você vê aquela expressão, né? O último dia. O irmão lembra lá, em João 6, quando... Primeiro é lá em João 11, quando a Marta fala para... Eu sei que no último dia os mortos ressuscitarão. Essa expressão, no último dia, Israel estava muito familiarizada com o último dia. O último dia, para eles, era muito significativo. Você pode ler lá. Por quê? Para eles, a profecia do último dia era o aparecimento do Cristo. Glorioso e poderoso, libertador. Então, não entrava dentro da cabeça deles que o Cristo padeceria e sofreria. Ou estava oculto a esses ali, irmão. Então, existia grandes debates sobre essa questão. Por isso que o Senhor usa o versículo 12 categoricamente para mostrar outro aspecto do Cristo que eles não estavam vendo. Por que diz essas escrituras que ele, pois, sofreria, né? Filho do homem que sofreria e seria desprezado? Se está falando lá, os saduceus, que o Elias veio primeiro, depois já vem tudo o demais, aonde que encaixa essa parte das escrituras? Você percebeu, irmão, como o Senhor leva para pensar as pessoas? Logicamente, que somente por revelação que vem isso. Porque a pessoa às vezes se defende um posicionamento, irmão, muitas vezes acontece comigo, defende um posicionamento e você fica cegado. Você fica assim, sabe, quadradinho, fica só olhando para isso. Mas às vezes o Senhor nos leva a ter um pouco mais de profundidade, a gente não fica fechado e o Senhor abre as portas do nosso entendimento para ver as coisas. Como foi ali para fez pensar os seus discípulos, né? Eu, por exemplo, digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que eles quiseram, como a respeito está escrito, que ia acontecer também com o filho do homem. Mas ele traz esse aspecto, irmãos, para fazer pensar. Porque, logicamente, se você traz Elias e depois já vem o fim, então ele tem que vir glorioso agora. Por que vai vir essa parte? Mas nós sabemos que na parte da história, que para Israel, que foi cortado, eles não acreditaram que ele era o Cristo. Porque eles esperavam um Cristo glorioso, libertador, poderoso, rodeado de anjos e força, né? Mas ele veio humilde. Como que ele veio, irmão? Rodeado de quem? Oh, irmão, glória a Deus por isso, irmão. Deus seja louvado, irmãos. Vamos prosseguir aqui, senão a gente não para. Segunda de Reis, aqui vamos trazer mais luz sobre a questão de Elias. Nós estamos falando aqui, confirmamos já que essa profecia de Malaquias 4, 5 e 6 refere-se a quem? A João Batista. E foi confirmado categoricamente pelo próprio Senhor. Então, deixamos claro... Ficou claro, hein? Isso, irmão. Ficou bem claro. Bem claro. E deixamos claro que Elias, de jeito nenhum, vai ser uma das testemunhas. Agora, para deixar mais claro ainda,
nós vamos mostrar nas Escrituras que Elias não foi para o céu, não. Embora o versículo que eu convido os irmãos para ler, 2 de Reis 2, podemos ler lá, por favor, os irmãos? Se algum irmão quiser ler, 2 de Reis 2, 11 ao 12. Eu vou ler aqui então. Indo eles andando e falando, 2 de Reis 2, 11 e 12. Indo eles andando e falando, quem que são eles aqui? Elias e Eliseu. Elias é o profeta, Eliseu é o servo dele, tá? Então, colocado isso, vou continuar lendo. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo. Olha só esse quadro. Não era só o carro com fogo, era também os cavalos com fogo, viu? E algumas pessoas falam assim que Elias foi levado pelos carros de fogo. Não, lê bem, você vai ver que não. Ó, com cavalos de fogo, o separou. O que fizeram esse carro e esses cavalos? Separou quem? Elias de Eliseu, tá? E agora sim, você vai ver. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora sim. Ele subiu ao céu no cavalo ou no redemoinho? No redemoinho. Não nos cavalos, tá bom? Porque tem gente que afirma que, às vezes já escutei, né, os irmãos falando, ele subiu nos cavalos de fogo. Não, subiu nada. Ele subiu no redemoinho, tá bom? Versículo 12. E o que vendo Eliseu, agora Eliseu viu esse quadro, né? Clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu nunca mais ouviu, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Onde está? Quando feriu ele as águas, e elas se dividiram para um outro lado do outro, e Eliseu passou. Bom, qual que é o objetivo desse quadro, irmãos? É muito interessante. Por que Deus teve que atuar dessa maneira? Por causa do versículo 15, irmãos. Pensa comigo, vamos lá, versículo 15. Naquele tempo, irmãos, o profeta, quando Deus chamava um profeta, acompanhava aqueles seguidores dele, ou vamos falar assim, tinha os mais próximos, né? Como no caso aqui, Elias, como um sucessor daquele ministério, né? Certo? Deus queria agora, a partir de agora, usar quem? Elias, Eliseu. Então, para que este chamado escola de profeta, olha o versículo 15. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, viu? Os discípulos do profeta, que em outra versão fala a escola dos profetas, que era normal ter várias pessoas. Então, olha só, em Jericó disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. Então, isso mostra, irmão, que o objetivo que fez Deus tudo isso era porque ele estava. Agora Deus falou assim: não vou usar mais Elias agora, vou usar Eliseu. Então, vou levar para o céu. Isso que todo mundo fala, né? Mas vamos tentar mostrar nas escrituras que não é assim, não. Ó, irmãos, prosseguindo aqui, né? Vamos ver se avança aqui. Agora avançou. Isso aqui é uma passagem bíblica muito interessante. Vamos lá, irmão, 2 de Crônicas, rapidinho, 2 de Crônicas 21, 12 ao 15. E se algum irmão quiser ler, 2 de Crônicas, capítulo 21, versículos 12 ao 15. Bom, aqui vou 12 ou contextualizar. 15. Isso, Então, 12 ao 15. então, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai,
e nos caminhos de Asá, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste a idolatria Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao seu povo, aos seus filhos, às mulheres e todas as suas possessões. Versículo É até 15. aqui, irmão? Até o 15, irmão. Tá. Tu terás grande enfermidade nas suas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saia as suas entranhas. Aí. Bom, esse é o conteúdo da carta de Elias. Mas sabe, irmãos, vou falar para vocês. Quem que era o rei contemporâneo de Judá no momento em que Elias e Eliseu tiveram a experiência da carruagem de fogo e o redemoinho que levou a Elias? Quem que era o rei operante da época? Sabe quem que era? Vem Josafá. Acabe. Ah, Não, é Acabe era de Israel. Certo. Acabe é de Israel. Agora, do reino de Judá era Josafá. Tá muito bem colocado, viu, irmão Genaro? Então, do reino de Israel era Acabe. E do reino O, de é Judá, o, quem que ver- era? Josafá. é Agora, o sabe verso, quem? é o verso 31 do capítulo 20. Isso, irmão. Ó, aí, muito bem. Aqui, irmãos, é importantíssimo isso aqui. Porque Jeorão é o filho de Josafá que reinou depois da morte dele. Agora, me pergunta para mim, como é que Elias vai escrever uma carta depois que já ele foi arrebatado do céu? Essa é uma carta que foi escrita por Elias a Jeorão, que fez tudo errado, que fez todo mal. Deus está respondendo, vai falar que vai matar ele. Tudo é descrito nessa carta. Por que estou falando isso? Porque Jeorão apareceu depois de Josafá. Então, se Josafá é contemporâneo do episódio de Elias ser arrebatado e agora é Eliseu, que é o profeta escolhido por Deus para ministrar, quem que deveria mandar a carta para Jeorão? Não é Eliseu? Mas aqui quem manda a carta, irmãos? Elias. Tá vendo muito isso aí? bom que Não é Elias que manda a impressionante? carta. Muito bom. Após Josafá ter morrido, porque Josafá era daquela época, né? É isso, né, Exatamente. irmão? Exatamente. Se nós colocássemos os eventos cronológicos, olha aqui, ó, o contexto cronológico, né? Ó, interessante aqui, ó. Não consigo ler. O reinado de Josafá e de Jeroão, né? Que é o filho. Para entender a relação temporal, precisamos considerar o contexto histórico. Josafá reinou em Judá por 25 anos, primeira de Reis, né? Aqui tem uns versículos, mas não consigo ver. Contemporâneo de Elias e Eliseu, que eu falei para vocês, né? E Jeorão, que é o filho de Josafá, sucedeu seu pai 8 anos no reinado, segunda de Reis. Aqui tem a citação bíblica, segunda de Reis, capítulo 8, versículo 16 e 17. Depois os irmãos podem ler, né? Aqui depois, quando eu passo o slide, vai estar bem registrado. Primeiro de Reis aqui não dá para ver. 22, 42. Primeira de Reis, 22, 42, que mostra o período de Josafá. Não é esse o versículo que você citou, irmão? Não, é o 20 e 31, mas lá no 20 e 31 fala que ele reinou por 25 anos em Jerusalém. Isso, muito bem. Aqui é Reis, lá é Crônicas, né? Que você falou. Isso, é. Isso, Isso. os versículos paralelos seria, né? Muito bom, irmão. Obrigado por essa abordagem. Então, aqui você tem antecedentes bíblicos que mostram essa diferença cronológica dos tempos. É claro, quando você vai analisar alguns que falam sobre isso, você encontra é, pessoas que vão dizer assim, por exemplo, né? Não, isso escreveu depois. Escreveu depois. Já escutou isso aí, não? Escreveu depois, ou seja, antes, perdão, ele escreveu antes de ser arrebatado.
Então, essa teoria descreveu antes de ser arrebatado é para apoiar que ele subiu para o céu. Mas, irmãos, essa escritura é muito categórica. Nós limos João 3,13, né? Os irmãos lembram que nós limos que o Senhor Jesus vai falar: ninguém subiu ao céu. Então, tem uma expressão bíblica que eu não lembro o versículo, que vai mostrar que céus é simplesmente aquilo que é visível para nós. Mas a morada de Deus é o céu dos céus. Essa expressão, não lembro, talvez o irmão Weber lembre esse versículo muito categórico, isso ele vai falar, né? Eu não lembro agora. Mas me veio à mente esse versículo que fala que a morada de Deus é dos céus dos céus. Mas aqui ele fala que ele foi arrebatado do céu só. Então, essa teoria de que ele foi arrebatado do céu é a mesma que nós colocamos outro dia em relação a Filipe. Lembra, irmão Amaury? Lembra, irmão? Capítulo Ele é 8 de Atos. transladado, né? Ele é transladado, né? Exatamente. Capítulo 8 de Atos, que vai falar o encontro de eunuco com Filipe, né? E foi guiado pelo Espírito. Não, foi levado, foi dito para Filipe pelo um anjo. Dispõe-te e vai no caminho, naquela encruzilhada lá. E aí ele vai e se encontra lá com ele. Não é isso, se encontra Filipe lá com o eunuco. E aí ele começa a pregoar a partir daquele versículo que ele mostra. E aí os dois descem para a água. E aí o eunuco é batizado. Ele é batizado. E aí o que acontece? Filipe é arrebatado para outro lugar. Não foi para o céu, ele foi arrebatado para outro lugar. E ele diz assim: achou-se em tal lugar. Você pode ler lá no capítulo. E o eunuco seguiu seu caminho. Assim você tem a expressão. Mesma coisa aqui, irmãos, nesses eventos que nós estamos falando. Esse arrebatamento de Elias ao céu, ou essa assunção ao céu no redemoinho, é para levar ele a um outro lugar. Porque se ele permanecesse nesse lugar, o Eliseu não ia ter muita força no ministério dele. Eu vejo assim desse ponto de vista, é meu pensamento, né? Deus teve que fazer assim. Inclusive, depois não apareceu mais obra de Elias com poder. Isso, muito bem, exatamente. Esse aí é muito bom. E sabe o que me lembrei? Agora me veio isso, irmão. Não tem relação com isso, mas é um exemplo de como Deus atua. Lembra que Abraão teve dois filhos? Lembra ou não? Ismael e quem o outro? Isaac. Isaac. Mas você sabia que depois que nasceu Isaac e morreu Sara, ele teve mais 5 filhos? Ah, agora peguei, vocês não sabem isso aí, né? Ele teve mais 5 filhos, Abraão, viu? Depois desse acontecimento. Mas a Bíblia não dá importância a isso, porque Deus usou a ele para o filho da promessa, que era Isaac. E nele, em Isaac, seria vendida todas as nações. Ele é o filho da promessa. Tá bom? O filho da Sara e de Abraão. Certo? Mas aí, se os irmãos depois querem Amém. indagar e buscar, eu passo a citação bíblica para vocês de que Abraão teve mais 5 filhos, tá bom? Esse é um exemplo só, né? Quando Deus quer usar uma pessoa, ele vai usar a pessoa. Mas se ele quer usar outra, qual é o problema? Tem algum problema para Deus? Não tem. Começa o ministério dele, Elias, com tanta força e poder. Você acha que aqueles profetas iam fazer questão agora com Eliseu? Se não fizesse isso, Eliseu ia ficar aí, sabe, amedrontado, né, e tal, né? Mas Deus fez dessa maneira para trazer um ministério, pois assim, a posteridade agora, o manto passou para, até hoje nas denominações já ouvi falar o manto que passa um para o outro, né? Teve um aí, o Genaro, que passou o manto para o outro, já ouviu falar isso aí ou não? Sim, inclusive não pode nem tocar o manto do ungido. Aí, ó, tá vendo? Aí então traz isso. Mas lá, irmãos, era assim mesmo. Deus atuava dessa maneira. Deus queria fazer desse jeito. Qual é o problema? Aí, para mostrar para nós que Eliseu não está no céu, mostra essa passagem para nós aqui desse acontecimento de Elias, mandando essa carta para o filho de Josafá. E, irmãos, isso aqui nós precisamos sempre examinar nas escrituras. Eu estou trazendo aquilo que eu vi, né? E vocês considerem nas escrituras, ponderem isso que eu estou falando. Então,
para mim, dentro do que eu vi, Eliseu não está no céu. Porque o próprio Senhor falou isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, Elias, não é Eliseu. perdão, Elias. Muito bem. Elias não está no céu para mim. O único que subiu no céu é aquele que de lá desceu, tá bom, irmão? Então, podemos dizer assim que a mesma coisa aconteceu com Enoque. Quando você vai no capítulo 11, versículo 5, nós já abordamos essa questão, mas eu vou repetir. Alguns falam que capítulo 4 de Gênesis, versículo 22 ao 25, ele mostra ali que Enoque achou testemunho de ser aprovado por Deus, que andou com Deus e já não era. E Deus o tomou para si. Então, no versículo 4, no versículo 5 do capítulo 11, vai falar sobre uma referência de Enoque. Enoque, ó, vamos lá. Vocês já falaram, vamos rapidinho só para ganhar tempo, né? Capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E aqui, irmãos, fica muito claro que a Bíblia não está te mostrando o que significa isso para não ver a morte. Então, eu não posso trazer um sentimento meu de colocar Enoque no céu, porque eu leio um versículo aqui que disse que foi trasladado para não ver a morte. Porque, irmãos, não tem ninguém que está no céu vivo lá, irmãos. Pelo amor de Deus, irmão. Se você pensa isso, por favor, saia logo disso. Não tem ninguém lá, muito menos vivo, com carne e sangue. Capítulo 15, versículo 50. Esto vos afirmo, irmãos, que carne e sangue de modo algum heredará o reino dos céus. Como é que eu quero levar Enoque lá no céu? Não tem como. Agora, se você traz isso aqui, pode ser uma especulação. A Bíblia não te mostra. Mas o que nós sobreentendemos por causa da verdade propriamente é que provavelmente ele estava por ser morto por alguém. Mas como era uma pessoa de Deus, Deus não quis que ele morresse desse jeito e o levou para outro lado. Trasladou ele em outro lugar. Não aconteceu isso com Pedro, quando ele estava ali rodeado de soldados e ia morrer. Deus não quis que ele morresse. Ó, Tiago morreu. Deus permitiu que ele morresse. Mas eu falo, Pedro não. Ainda não. Não é que não ia morrer. Ainda não. E aí ele fez uma coisa miraculosa e atravessou as paredes, cruzou tudo lá, se abriram todos os portões e ele passou lá. E ninguém acordou nem nada. E Deus quis fazer assim, poupou ele. Então eu vou questionar a maneira com que Deus faz as coisas. Aqui, irmãos, não é ortodoxo o que eu estou falando. Porque é uma especulação só. Mas qual que é a minha base para dizer isso? Não está ninguém no céu. Enoque não pode ter sido trasladado para o céu, tá bom? Então, ele não pode ser o quê, então, se não está trasladado lá no céu? Uma das testemunhas, como todo mundo afirma, ou como alguns afirmam, né? Que Enoque, provavelmente porque não viu a morte, ele agora tem o direito de participar de ser uma testemunha para depois ser morto por o anticristo lá. Não, irmãos. Graças ao Senhor pela verdade, cada vez mais claro, né? Vamos prosseguindo aqui, então. Os irmãos têm alguma pergunta, pode perguntar, tá bom? Vamos prosseguindo aqui, então. A morte de Moisés. E esse aqui, irmãos, é extraordinário, viu? Porque você lembra aquela passagem que Arcanjo Miguel, eu acho que é o Miguel que pelejou contra o Satanás por o corpo de Moisés, né? Então, algumas argumentações aqui, quer ver? A Judas no 1,9, né? Já vamos Tito, ler isso né? aqui. Judas 1,9, esse aí. Mas vamos primeiro aqui, a semectação aqui, ó. O Deuteronômio Judas. 34, 5 ao 6, que os irmãos depois leem, por favor, que eu não vai dar tempo de ler agora. Moisés foi sepultado por Deus. Ele morreu e foi sepultado por Deus. Aqui fala por Deus, mas nós sabemos que foi o arcanjo Miguel, né? Quer ver? Então, ele morreu e foi sepultado. E ninguém sabia o lugar onde ele foi sepultado. Isso foi providencial por Deus. Então, se ele foi sepultado e ele morreu, não pode ser uma das testemunhas. Porque Hebreus 9, 27 fala. Também destaca ordenado aos homens morrerem uma só vez. Que assim, se você traz a Moisés lá,
Então, estamos dizendo que ele vai ressuscitar dos mortos para depois morrer de novo. Então, todo esse período onde estava Moisés, então, ele já morreu, foi sepultado, mas então aí entra aquele versículo de Judas, que É como se, contendia como se falasse que Deus tem uma preferência de guardar alguns, né? isso, irmão, Questão de muito bem. pessoa. Isso aí, muito bom. Ó, versículo Judas 1:9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do espírito de Moisés. Fala assim? Não. Do corpo de Moisés, tá vendo? Do corpo morto, que já morreu Moisés. Por quê? Ó, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse o Senhor, te repreenda. E ele, o escritor de Judas, aqui ele vai trazer uma figura de linguagem para mostrar o atrevimento dos falsos profetas que não temem difamar as coisas de Deus, falar do que não entende. E ele usa o exemplo. Se o arcanjo Miguel, que tem o poder, a autoridade da parte do Senhor, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, como que esses caras se atrevem a falar mal das coisas que não entendem das coisas de Deus? Esse que está usando o exemplo, mas nós aproveitamos essa colocação de Judas, que não sabemos de onde ele tirou isso aí, mas está escrito para nós. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Então, isso que eu escrevi aqui é o que eu vejo, tá? Já deixou claro. O diabo queria o corpo de Moisés para tentar levar os filhos de Israel à idolatria. Irmão, se tem um povo idólatra, era Israel. Qualquer coisa eles faziam ídolo. Você lembra aquela serpente que foi levantada no deserto? Você acredita que. Justamente o que eu ia falar. Aí, ó. O que iam fazer com o corpo de Moisés? Até hoje, irmão, capítulo 8 de João, você lembra a conversa que o senhor falou? Né? O senhor falou, falando, repreendendo aqueles fariseus, aquele religioso, e eles respondem: Nós temos por pai Abraão. Imagina se eles tinham sepulcro, o corpo embalsamado aí, porque eles faziam embalsamento, eles aprenderam lá em Israel, lá em Egito. Imagina até hoje a gente está fazendo idolatria eles com o corpo de Moisés. Eu que eu vejo, né? Tá, irmãos? Deixou claro aqui. Miguel, por Ia outro ser o lado. faraó, Oi? ia ser o faraó de Deus. Moisés ia ser o faraó de Deus. Exatamente. Ó. Por outro lado, estava cumprindo, aqui é Miguel, né? A ordem de Deus é enterrar o corpo para que ninguém soubesse disso, onde que está. E ainda bem que ninguém sabia, né, irmão? Senão ia estar lá, como todo mundo disse, prendendo vela lá, né? Né, irmão? Não faz isso hoje as pessoas com os mortos, vai prender uma vela, faz alguma coisa, né? Como se fosse que eles estão vendo as pessoas, né? Não tem nada a ver, mas as pessoas praticam isso. Que dirá o Israel que tinha tanta, é, vamos fazer, lembrança de Moisés e o que se representou Moisés para eles e tudo mais, né? Então, o mais importante era tratar de guardar isso para que o povo não entrasse nessa desviação, tá bom, irmãos? É o que eu vejo, se os irmãos têm outra linha, outro pensamento, outra maneira de ver, eu deixo na aberta, porque é o que o Senhor me mostrou. Então, deixo para os irmãos analisarem isso aí. Então, prosseguindo aqui, as duas testemunhas, voltamos lá, enviadas por Deus, certo? As duas testemunhas são identificadas como figuras capacitadas pelo Espírito. Então, quem que comissionou, preparou, enviou foi Deus, pelo Espírito, conforme Apocalipse 14:11, Zacarias 4:14. Depois os irmãos leem lá, tá bom? Fala das duas oliveiras, aí vai trazer uma menção do plomo de Zorobabel, né? Zorobabel é muito interessante a associação das duas testemunhas com Zorobabel, porque o início do capítulo 11 mostra justamente uma vara de medir. E Zorobabel tinha o plomo de medir. Quando você vai lá na reconstrução do templo, Zorobabel, que era um emissário do rei, e ele veio para acompanhar aquela milícia que saiu de Babilônia e acompanhou a reedificação. Ele tinha uma vara, tinha um promo de medir. Lembra não sei se vocês conhecem o que trabalha com construção, sabe, né?
você coloca um plomo, lá na Argentina usava isso, e você dava a medida. Hoje tudo é eletrônico, né? Você aprende um botãozinho e dá tudo assim, em terceira dimensão, não sei o quê. Mas antigamente era um plomo. Aí você colocava com um fiozinho e tal, e aí o plomo ficava e você media se estava errado, tal, tal. Pena que não está Sanderson, se ele me corrigir aqui. O Sanderson domina essa área, né? Que ele é arquiteto, ele sabe. Mas, irmãos, então voltando aqui. Apocalipse 11:4. Zacarias 4:14. Eles serão homens escolhidos por Deus para profetizarem e confrontar o mal, simbolizando a continuidade dessa missão de Deus ao longo da história. Deus sempre fez isso. E o que o Israel fazia quando mandava profetas, irmãos? Matavam. A matava, apedrejava, né? Apedreja todos que são enviados. Quantas vezes quiser eu juntá-los como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas e não quiseste, tá bom? Esse é o papel das duas testemunhas aqui. Voltando aqui à morte e ressurreição das duas testemunhas. Vamos terminar aqui. Já passou aqui o tempo, né? Então, aqui, eu acho que os irmãos ficou mais claro, né? Aqui vai mostrar, os irmãos só ler ali, né? A morte pela besta que surge do abismo. A testemunha será morta pela besta que sai do abismo, a figura do poder maligno e abominável. Que em Mateus 24 os irmãos lembram lá, né? Que diz, né? Quando veres o abominável que o profeta Daniel falou, aquele que entenda, uma coisa assim, fala, né? É, Aí vai falar sobre o abominável, aí o Senhor fala, fuja! Não fala assim, fujam quando você vê aquele abominável. Então, qual que é a prova agora? Que ele mata as duas testemunhas. Aí se revela o iníquo propriamente dito, e ele vai querer adoração agora. Se levanta contra tudo que se chama culto. Agora sim. Então, com a morte das testemunhas, a grande Babilônia, Israel, isso vai ser o tema da próxima, se os irmãos quiserem prosseguir. Israel apóstata, né, que é chamada da grande Babilônia, alegrou-se, comemorando o silêncio da voz profética. Esta reação ressalta a decadência do povo chamado de Deus e contemplam os cadáveres daqueles que o atormentavam, né? Essa situação. Então, aqui a ressurreição e a ascensão, após 3 dias e meio, Deus ressuscitará as testemunhas, trazendo de volta a vida. Isto mostra que são pessoas, né? Porque tem pessoas que dizem que essas duas testemunhas representam a lei, representam o evangelho, representam Israel, representam a igreja. Não. Se é assim, como é que vão ressuscitar aqui? São duas pessoas, ué. Vão ressuscitar dos mortos. E todo olho vai ver essas duas pessoas ressuscitando. Então, a Bíblia, em Apocalipse, usa muito figura, mas, irmão, eu não consigo ver como figura isso aqui. Eu consigo ver literalmente. Vai ser assim mesmo. Tá bom, irmãos? Acho que até aí, mais ou menos, conseguimos desenvolver, né? Fica claro, então, que Amém. as duas testemunhas não são Moisés, nem Elias e Enoque, tá bom, irmãos? Aí, então, passo para a palavra para os Muito, muito irmãos bom, irmão. continuar compartilhando, tá bom, amados?